Olá, meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui nesse podcast nos aproximando do terceiro encontro da família da Igreja Presbiteriana de Limeira e será no dia 22 e 23 de agosto e por isso nós vamos ter uma conversa aqui baseada no tema Conectados pela Palavra e vamos ter uma conversa aqui muito gostosa com os nossos irmãos, a liderança aqui da igreja, nos preparando para esse congresso que com certeza já está sendo uma bênção na vida da igreja e com certeza vai ser uma bênção na sua vida. Eu estou aqui com o pastor Vladimir, pastor responsável pelos casais da igreja, no aconselhamento também aqui do Ministério de Aconselhamento da nossa igreja e tem feito um trabalho maravilhoso, tem estado à frente, desse ministério e com certeza Deus vai estar usando ele e assim toda a equipe pastoral para nós trabalharmos essa questão da família. Também estou aqui com Isaac, pastor responsável pelos jovens, adolescentes, também tem um ministério com criança muito abençoado, também vai estar conversando nessa ótica da juventude. A Mariana, coordenadora pedagógica aqui da nossa escola dominical, coordenadora também da UCP, um trabalho maravilhoso que ela tem desenvolvido aqui. E juntos nós vamos falar sobre família, conectados pela palavra. Então, dando início à nossa conversar aqui com o pastor Vladimir e fazer algumas perguntas, pastor, e que a gente possa conversar e desenvolver esses temas aqui, baseados aí nessa caminhada para o Congresso, tá? Primeira pergunta aqui, já pensando aí no Congresso da Família e como que esse tema é tão importante, foi uma ideia muito boa, nesse tempo de tanta conexão. Qual é o papel da Bíblia nessa conexão ou a união entre as diferentes gerações? Bom, em primeiro lugar, é um prazer estarmos aqui nesse podcast tão importante para tratar de um tema tão especial. Quando nós pensamos no tema do Congresso, a resposta está no próprio tema. Nós acreditamos que a palavra de Deus ela é capaz, e só ela é capaz, de conectar as gerações nos raciocínios, na forma de agir, nos princípios, porque os princípios e valores bíblicos, que são os princípios e valores cristãos, eles permanecem. Eles não são quebrados por geração, por história. Os contextos pessoais, familiares, eles não quebram o princípio bíblico. Então, essa é a importância que nós demos para o tema, por isso nós queremos tratar sobre esse tema, à medida em que as gerações vão mudando, o tempo, a cultura muda, a palavra permanece. Então, nós queremos ressaltar isso, que a palavra pode ser o conserto no diálogo, nos relacionamentos entre pais e filhos, irmãos, avós, netos, em várias gerações, seja qual for a geração. A gente sempre tem os conflitos de gerações e a solução para os conflitos de gerações é a palavra de Deus. E é interessante também, teve com a gente aqui o pastor Haller, ele pregou que a nossa fé é uma fé geracional. Exato. Às vezes a gente pensa que a fé é só uma fé individual, mas nós temos uma responsabilidade também. É a fé dos nossos pais, e os patriarcas tinham muito disso, o Deus dos meus pais. Como que você vê isso, essa questão de fé geracional? Como que a Bíblia trata essa questão? Muito legal. A palavra de Deus, ela fala em toda ela, já deixa isso claro, mas em Deuteronômio 6, você vai encontrar lá uma ordem de Deus para que os pais ensinem os filhos, para que os pais registrassem, fizessem todo o esforço possível para que os filhos guardassem a palavra, para que eles vivessem a palavra. Então você vê lá, enquanto você anda no caminho, andando pelo caminho, ensine a criança no caminho que ela deve andar. Então, essa missão começa nos pais. Ela não é transferida para a igreja, não é um papel da igreja ensinar o caminho. O papel da igreja é celebrar a comunhão entre as famílias, entre as gerações, mas é papel dos pais ensinar o caminho para os seus filhos. Cada um de nós aqui tem uma história, tem um contexto, e nós, no momento certo, cada um no seu momento de vida, recebeu a palavra dos pais. E esse é um destaque que a gente precisa fazer, cada um com o histórico dos seus pais, num momento eles nos abençoaram, eles nos ensinaram, com as limitações deles, mas eles nos ensinaram as Escrituras. E a gente vê isso também, o salmista ele fala, para ir passando de geração em geração, contando as bênçãos de geração em geração, nós não podemos ocultar isso deles.
é tarefa primordial dos pais. Então, essa questão, né, o papel da família nessa formação espiritual das novas gerações, papel primordial da família, né, dessa responsabilidade. Porque muitas vezes a gente lega isso à igreja, a gente terceiriza, né, a nossa fé. Então, o nosso congresso vai tratar essa questão da nossa responsabilidade também, como família, para poder abençoar as próximas gerações. Então, a gente está vendo aí nesse primeiro aspecto, né, é a responsabilidade da família com respeito aos filhos e às suas próximas gerações. Muito bom isso. E eu gostaria de colocar aqui o Isaac na conversa aqui também, para a gente conversar sobre isso. A gente viu da família, né? Como que você entende a responsabilidade espiritual? Ela recai somente sobre os pais? Ou qual é o papel da igreja nessa geração, nessa responsabilidade das próximas gerações? O papel de todos nós e a responsabilidade é toda nossa, então não cabe só para os pais, mas especialmente aos pais, né? Uma das doutrinas mais importantes que a gente tem é o sacerdócio universal, onde todos nós podemos chegar a Deus e como igreja, né, todo esse reino sacerdotal, que nem é dito em 1 Pedro 2, nós somos responsáveis uns pelos outros, por incutir, né, a palavra de Deus na vida dos outros. Tito 2 fala sobre a importância dos mais velhos ensinarem os mais novos. Então, quando nós estamos em igreja, essa comunhão por si só já é um discipulado geracional, mas a responsabilidade principal dos filhos é com relação aos pais, apesar de nós todos termos uma responsabilidade muito grande, um papel muito importante nisso, de ensinar mesmo. Então, cada um tem a sua responsabilidade. E isso marca muito a minha vida também, nessa responsabilidade de cada um. Uma das coisas que marcou a minha vida para a obra missionária foi Atos 13:36, que o pastor Samuel, pregando aqui na igreja, ele falou que Davi serviu a sua geração conforme o desígnio de Deus. Ele falando que a responsabilidade dessa geração é minha também. Então, nós somos responsáveis por isso. Sim. Deus chama Davi não somente para ser um pastor de ovelhas. Deus chama Davi não apenas para ser rei, mas Deus chama Davi e prepara Davi para servir a sua geração. E creio que essa é a responsabilidade que nós devemos ter, de servir a nossa geração conforme o desígnio, conforme a vontade, conforme o propósito de Deus. Então, ninguém pode se furtar dessa responsabilidade. Por mais que a responsabilidade dos filhos está sobre os pais, como você mesmo disse, né, em Tito, cada um é responsável para servir não só a nossa família, a nossa comunidade, mas muito mais a nossa geração. Eu acho isso tremendo. Isso mudou a minha visão de mundo, de que Deus me salvou não apenas para servir dentro da igreja, mas Deus me chamou para servir a minha geração. E essa é a minha responsabilidade, seja no meu trabalho, seja em casa, seja no esporte. Deus me chamou para servir a minha geração. É muito bom isso, saber que a responsabilidade primária, primária é dos pais, mas é de todos nós. Exatamente. De ensinar de geração em geração a palavra do Senhor. Até porque se a pessoa não tem os pais crentes e ela se achega à igreja, se a responsabilidade for só dos pais, então ela está perdida. Já era para ela. Mas graças a Deus que na família de Deus, o próprio Jesus fala, né? Ali na crucificação, ele aponta para Maria e para João e fala, esse é o seu filho, essa é a sua mãe. Então, na igreja nós encontramos pais e mães espirituais, irmãos, que podem nos ajudar nisso. E como que você que lida com jovens, o que mais tem afastado, desconectado pais e filhos e também jovens com a igreja e diante do Senhor? A Bíblia fala sobre um tempo onde as pessoas seriam indiferentes, né? Individualistas, mais amantes de si mesmos do que de Deus. Isso, com certeza, é visto na igreja e é visto nas famílias. Então, o que tem afastado é esse senso individual, né? Em que as pessoas elas pensam em ser as protagonistas da própria vida. Então,
Dentro de casa, elas não têm mais o diálogo, por exemplo, um diálogo sincero, intencional sobre família, sobre unidade, sobre comunhão com a igreja, sobre fazer uma devocional em casa. E na igreja a mesma coisa, muitas pessoas, né, vêm à igreja, mas ainda assim querem andar sozinhas. Então, enquanto as pessoas não entenderem que o ser humano não foi feito para ficar sozinho, seja em um ambiente comunitário como o nosso, dentro de casa e na igreja, isso, né, não vai ajudar, não vai melhorar. Então, eu acho que é esse senso individualista das pessoas, né, que sempre ocorreu, mas na sociedade de hoje em dia é muito visível. É interessante que esse individualismo ele vai aparecer muito nas distrações que nós temos. Então, a gente tem muita distração, não precisa nem esconder. Por exemplo, o celular é uma delas. Você é capaz de, numa casa, ter 4 equipamentos ligados, cada um assistindo uma coisa diferente, né? Então, tá cada um na sua. Isso contribui, né, para o distanciamento entre gerações, para a falta de diálogo, que é um problema gravíssimo, né? Então, você junta a falta de diálogo com o individualismo, você dá uma somatória aí terrível, né, para o crescimento dessa geração, né? Tanto pais quanto filhos, né? E aí junta com isso a questão da cultura que nós vivemos, que é essa busca dos holofotes, né? Sim. Então, todo mundo quer levar curtida, né? Então, ninguém quer ser cancelado. E para isso, você acaba se sujeitando, se submetendo ao que o mundo espera, ao que as pessoas esperam, né? Acho que é uma luta grande, que a gente encontra em todas as faixas etárias, mas entre os jovens talvez isso esteja mais ressaltado, entre adolescentes, né? Presente, né? Sem dúvida. Eu não tenho filhos, né? Mas eu sigo de perto vocês, né? E não só outros pastores também, outros irmãos, e a maneira como que cuida e lida com os filhos. Você tem a sua geração, pastor Vladimir, que dos seus filhos já estão servindo ao Senhor aqui, e a Mariana, né, com as suas filhas ali, o cuidado. Eu vejo o pastor Fábio, a Mariana, a Anelisa, cuidando ali dos seus filhos. É maravilhoso como que a palavra, né, desde cedo dedicada ali faz diferença. Sim. Então a gente vê como que é importante o transmitir de geração em geração. E ser intencional, né? É isso que o Isaac falou. Precisa ser intencional, porque se o dia passa, você não é intencional em alguma coisa que você quer ministrar ali para as crianças, passou. E você não falou nada com eles. Não pôde aplicar nada, né? Às vezes uma situação do dia você pode usar para aplicar algum princípio bíblico, ou aplicar alguma coisa que vocês estão conversando, enfim. Tem que ser intencional mesmo. Tá, e Mariana, dentro dessa questão de ser intencional, e você que lida com as crianças aqui na nossa comunidade, tem filhas pequenas, como a gente pode inculcar isso? Como a gente pode instruir? Como os pais, você poderia dar alguns conselhos aos pais, orientações, com respeito a essa educação, essa conexão, né, com a palavra de Deus? Hoje, pastor, graças a Deus, a gente tem muitos recursos, né, ao nosso favor. Então, claro que a Bíblia é a principal regra de fé e prática, é onde a gente busca a direção para todas as coisas, mas nós temos muitos recursos digitais, muitas coisas que antigamente meus pais, por exemplo, não puderam usar comigo. Então, hoje eu tenho plataformas, tenho vídeos, tenho ferramentas que eu posso usar para estar ajudando a, talvez, materializar alguma coisa que para eles é muito abstrato, né? Porque a criança tem muito a questão do concreto. Precisa concretizar alguma coisa para que ela entenda. Própria questão que a gente fala, esses dias eu fui dar uma aula na classinha e falei sobre que nós não enxergamos Deus, mas nós sentimos. E eu dei a ilustração do ventilador. O ventilador ele é feito para fazer o vento, nós não vemos o vento, só que nós o sentimos. Então, as crianças precisam dessa relação, então a gente tem muitos recursos que nos ajudam com isso, né? E a Bíblia mesmo nos dá a esperança de que quando a gente instrui a criança no caminho que deve andar, e aí o pastor citou Deuteronômio, eu me lembrei que também a gente já teve uma vez uma instrução quanto a isso, que a gente não deve ensinar a criança
o caminho que deve andar. Lógico que o caminho é o Senhor Jesus, mas ensinar no caminho, caminhando com ela, andando com ela, não apenas falando o que ela tem que fazer. Eu não posso falar e não fazer. Eu preciso praticar também aquilo que eu estou pregando, né? Então, criança vê muito pelo exemplo. Então, você ser o exemplo, você primeiro acontecer a mudança na sua vida, para que a criança, quando estiver vendo, fala, nossa, meu pai tá diferente, minha mãe tá diferente. Por quê? Para ela saber que aquilo não sou mérito meu, né? É o Senhor em mim. Então, acho que é isso. Tá, eu achei interessante que aí entra na fala do Isaac lá, né? De conectar essas gerações. E você falando, aí veio o texto, né? O 2 Timóteo 3, né? Como que seria a nossa sociedade. Mas Paulo ainda instrui, tá bom, Timóteo, mas você não deve ser assim, como essa geração. Segue os meus exemplos. Então, Paulo foi uma referência. Eu não tenho os pais crentes, Sim. mas nós temos Cristo. Cristo é o nosso exemplo. Os apóstolos, os heróis da fé, homens e mulheres, são exemplos para nós vivermos a nossa fé. Eu não tive os pais crentes, né? Eu aprendi a ser um bom marido pelo exemplo das Escrituras, o que a palavra me instrui. Então, eu vejo assim, Paulo apela para Timóteo, olhar para os exemplos de fé de homens e mulheres de Deus que fazem diferença. Ele fala da família, lembra da sua mãe, da sua avó, o ensino que vocês receberam desde pequeno, e fala, e medita na palavra. Então, essas coisas são marcantes na vida dos nossos filhos. Creio que os pais, né, têm essa responsabilidade. E muitas vezes a gente subestima uma criança porque ela é pequena, ela não vai entender aquilo que nós estamos falando, né? Quantas vezes a gente fala ali, até mesmo nos cultos que as crianças vêm, fazem barulho, e a gente fala, não tá prestando atenção. Eu tenho, assim, lembro do meu irmão pequenininho, sei lá, 2 anos ou menos, pastor pregando, ele desenhando, de repente ele virava e falava amém, e concordava. Então, a criança, ela tá ali, ela tá de alguma... A gente vê isso em casa, né? Sim. Que você pensa, a criança não prestou atenção em nada, e ela vai lá e narra o sermão inteirinho, ou a aula inteirinha que ela recebeu, conta com detalhes, como eles estão aprendendo, é diferente da gente. Ou até mesmo guardar uma coisa, né? De tudo que você falou, guardar alguma coisa, uma coisinha que fez, já, a sementinha tá ali. A sementinha, ela vai brotar, ela vai criar ali solo, vai criar raiz e vai florescer. Eu estava pensando outra coisa, desculpa, sobre as gerações na comunidade, né? A gente tem histórias na nossa igreja de crianças que vinham trazidas por alguém, receberam a semente do evangelho e elas continuaram frequentando a igreja, crianças que se converteram, adolescentes, jovens, e até hoje, né, eu não uso a frequência à igreja como sinônimo único de conversão. Entretanto, são pessoas que dão sinais da conversão, né, do compromisso com Cristo. E para quem que elas olharam? Para a comunidade. Então, a necessidade de nós termos sempre nas comunidades, eu sempre ressaltei isso, né, há muitos anos, quando pastoreava jovens e adolescentes, sempre dizia, olhem para alguém na comunidade, gente mais velha, mais experiente, para aprender com eles. São homens e mulheres que não têm erros? Não, não são. Mas são homens e mulheres santos, gente transformada, né, pela ação do Espírito Santo, que lutam para ver a palavra. Então, se inspirem nesses. Ache sempre alguém na próxima geração, ou 2 gerações adiante, para você se espelhar, para você olhar. É um pouco de conviver, né, daquilo que você recebe em casa, ser confirmado na comunidade, ou se você não recebe em casa, você confirmar na comunidade, a partir das Escrituras, como você disse, né? É impressionante ver isso hoje na nossa igreja, como tem pessoas que permaneceram firmes, né? Quando criança, alguns que lembram, minha avó trazia na IBF, né? Tem um caso recente, né, de uma irmã nossa que traz o filho, porque ele se lembrou da igreja que a avó trazia na IBF. Que bênção, né? Maravilhoso. E, pastor Vladimir, você é pai de 2 gerações aí, né? É verdade. E um era a primeira geração, né? O Gabriel, a Júlia, não tinha tanta tecnologia, havia computador e tudo mais, mas o Rafa já é dessa geração mais conectada.
Como que vocês lidam? O ensino foi o mesmo, é o mesmo, ou a maneira é diferente? O ensino é o mesmo, a maneira é diferente. A palavra permanece. Agora, como nós vamos usar a palavra hoje, a gente tem muito recurso, como a Mariana disse, né? Até na época do Gabriel e da Júlia, a gente não tinha tanto recurso de literatura, mesmo impresso. Muitas coisas que a gente tem hoje de extrema qualidade, a gente não tinha há 20 anos. Hoje nós temos. E hoje a gente vai ouvir um podcast de histórias para crianças, né? Adequadas para elas, né? Numa linguagem que elas entendam. Isso é uma riqueza sem fim. Não que veja, é mais uma tentativa, né? Se a gente bobear, a gente troca o nosso ensino com o ensino do que vem pronto, né? Mas é um recurso que os pais têm para ouvirem, para aprenderem, para saber como transmitir, né? Para buscar o conhecimento na linguagem que os seus filhos vão entender. Então, hoje a gente tem muitos recursos, né? Audiovisuais que a gente pode usar. A internet nos fornece esses recursos. Entretanto, a gente estabelece limites até para isso. Mesmo que seja para ouvir da palavra, para conhecer histórias bíblicas, a gente estabelece limite de tempo. Não é todo dia e não é o tempo que quiser. Dentro da tecnologia. Dentro da tecnologia, exatamente. Então, a tecnologia, ela é mensurada. A gente mede quanto cada um vai poder consumir, quanto o Rafael, que é o mais novo, né? Quanto ele vai poder consumir daquilo, mesmo que seja para ensino bíblico. Que bênção, que precioso isso, né? A gente poder ter esse conhecimento, entender e compreender como são as famílias e como nós podemos usar esses exemplos também. Mariana, e você, dentro de sua casa, com as suas filhas, nessa geração, você é de uma outra geração, como tem sido esse convívio também dessa mesma maneira? Sim, a gente desfruta dessas bênçãos aí tecnológicas, né? Mas a gente tenta também sempre voltar para o ensino bíblico mesmo, né? Conversar com elas a respeito do que elas estão ouvindo aqui na igreja, o que tem entrado no coração. E eu tento sempre envolver coisas do cotidiano mesmo. Coisas da escola que acontece, coisas... ser intencional nessa questão de o que elas estão vivendo, o que elas estão sentindo, como é que está o coração, aonde está o coração. Que às vezes o coração está muito em coisas que não são aquilo que é sadio, né? Então, a gente vai tentando... uma coisa que a gente usa bastante para decorar versículos também é fazer músicas, né? Com os versículos. Então, uma coisa que facilita. A gente usa bastante também. A Larissa do Pastor Leandro abençoa muito a gente com essa questão também de cantar os versículos, né? Para que fique mais fácil. Mas eu acho que você querer se relacionar mesmo com o seu filho, sabe? Eu acho que é o mais importante. O seu filho quer a sua presença. Ele não quer um telefone, ele quer o telefone, mas assim, ele quer você, quer que você sente no chão, quer que você largue o que você está fazendo, quer que você vai brincar. E ontem mesmo a gente estava até conversando disso, né? Qual que foi sua coisa favorita do dia? Não sei. Fala, mas você viveu o dia todo, não teve uma coisa que foi. E aí rendeu essa conversa, foi super legal, sabe? Então é você separar esses momentos mesmo em família, desligar tudo, porque a gente fica, né, ligado o dia inteiro, televisão e cozinha juntos ali, a gente fica o dia inteiro conectado. Não, agora a gente vai desligar e a gente vai conversar. Então, a palavra aí, tanto do pastor Vladimir quanto a sua, os pais devem ser intencionais nessa conexão entre gerações e também diante do Senhor. Até mesmo querer saber o que eles estão aprendendo, né? O que você aprendeu hoje, filho, na igreja? Porque às vezes as crianças vêm no automático mesmo. Vem aqui, para ela é um clube, que ela vai vir, ela vai se relacionar com um amiguinho, vai brincar com ele, e ela não vem para aprender. Então, é você mesmo instigar isso. Filho, o que você está entendendo de tudo isso, né? O que a gente está trazendo você na igreja e aí, para quê? Você está entendendo qual é o real significado? E as perguntas básicas que a gente falou esses dias, né? Perguntar para a criança, coisas básicas. Quem é Deus para você? O que Jesus fez por você? O que é o evangelho? Então, essas coisas básicas que a gente subestima, falar, a criança já sabe. Não precisa perguntar para ela. Mas ela não compreende ainda. Imagina. Também, né? A gente tem essa questão,
eu vou falar do evangelho, ele não compreende ainda. A gente precisa pregar o plano de salvação para os nossos filhos. Porque às vezes a gente acha que é pro de fora. E preciso falar de Jesus pro meu vizinho, pro meu irmão. Sim. Só que meu filho não conhece o plano da salvação. Uma outra coisa que acontece é que alguns pais, o medo de serem perguntados de coisas que eles não dominam, acaba reprimindo e eles não tocam no assunto, né? E às vezes fogem, às vezes ficam mesmo na superficialidade. E os filhos vêm com perguntas, né? Às vezes alguns pais falam assim, viu, o que eu respondo aqui? Vamos te ajudar. Vamos para a palavra e responde o que a palavra diz. Né? A gente usa métodos, a gente já falou, métodos diferentes para ensinar o mesmo princípio, mas tem coisas que a gente não tem como explicar, a não ser do jeito que a Bíblia diz, e nós vamos contar com a ação do Espírito Santo, que é sempre ele quem aplica, né, a palavra no coração, tanto nosso quanto da criança. Então a gente não precisa temer sentar com os filhos, sentar com as crianças, na hora da brincadeira, na hora da gente corrigir, exortar, né, por um erro, ou preparando para um possível erro, né, a gente ensinar o caminho, mesmo que a gente não tenha todas as respostas, porque a gente não tem mesmo. Né? A palavra tem, nós não temos, então a gente vai buscar conhecimento. O filho faz uma pergunta, a filha faz uma pergunta que você não tem a resposta, eu não sei, mas eu vou procurar. E aí pais que se furtam dessa responsabilidade deixam de abençoar seus filhos, né? É a própria questão que a criança ela é pecadora a partir do momento que nasce, né? Então, ela já nasce pecadora, né? Nascemos pecadores, então desde bebê a gente vai fazer coisas para desafiar os pais. Sim. Os pais são desafiados. Tá na natureza, né? E às vezes uma porta que bate, um pé que bate no chão, você fala, filho, e aí? Seu coração tá o que tá no seu coração? Essa ira. E mostrar para ele isso que você tá sentindo, sabe? Isso aí que você fez. Isso é a ira, isso é o pecado. Então, coisas do dia a dia mesmo, nada demais, melhor, né? Tem uma ideia de que a gente precisa focar em investir, né, nos nossos filhos quando eles estão adolescentes, para criar cosmovisão, porque daqui a pouco eles vão para a faculdade, vão trabalhar e tal. Mas se a gente começa isso só na adolescência, a gente já começa perdendo. Já começa perdendo de goleada. Porque quanto antes, melhor, para criar convicção, né? Convicções cada vez mais fortes desde cedo, desde criança, para quando ela chegar na adolescência, na fase adulta, ela já vem com uma bagagem espiritual muito maior. Isso vai privar, né, as crianças, as futuras gerações, de muitos erros. Não vai garantir que não passem por questões, sim. né? Porque a gente tem crianças que crescem no evangelho e hoje não estão mais. Só que até mesmo um dos preletores que viram no nosso congresso, ele diz que você tem 12 primaveras para fazer um serviço bem feito. Quando ele falou isso, eu tava com a Luísa na 9ª para 10ª primavera. Eu falei, meu Deus, tá acabando as primaveras. Mas os 12 primeiros anos da criança ali, se você consegue fazer um serviço legal, não vai te garantir, porque nós temos aí, infelizmente, pessoas que estão longe do Senhor, mas a palavra foi semeada no coração, né? Exatamente. Então, uma hora a pessoa volta. E eu enfatizo, né? Muitas vezes falei também, essa responsabilidade dentro de casa, responsabilidade também cultica, né? De adoração diante do Senhor. Alguns pais de crianças pequenas, né? Eu não vou na igreja porque eu não vou prestar atenção, porque eu tenho que sair, ele chora, eu tenho que sair, depois tenho que voltar e tudo. Ou ele faz barulho e atrapalha o pastor. E tem essa ideia de que, se eu não prestar atenção, então eu não vou. E se esquece que o culto é espiritual. E a gente sempre diz, né? Lugar de criança fazer barulho é dentro da igreja, né? E também mesmo que a mãe tem que sair para amamentar, ou trocar uma fralda, ou porque ela está chorando, tem que estar ali no corredor da igreja. A bênção é espiritual, a bênção do culto é derramada mesmo para a criança que não está entendendo nada. Por isso essa responsabilidade cultica, de adoração, de ensinar a criança nesse caminho e também ser intencional dentro de casa. Eu vejo isso uma questão muito importante na adoração familiar e de gerações. A gente não pode se furtar disso, só porque eu não prestei atenção, eu não fui abençoado no culto. As crianças, então, nunca seriam abençoadas porque elas não prestam atenção no culto. Mas a bênção do culto, tudo que está acontecendo, vai sobre os meus filhos
está sobre o meu casamento, está sobre a minha família, e para aqueles que estão sozinhos também, a bênção do Senhor está sobre eles ali. Acho muito importante. Já caminhando um pouquinho aí para a gente encerrar, né? Pastor Vladimir, como que cada fase da vida pode glorificar a Deus, independente do estado civil? Nós estamos falando aqui de famílias, mas o nosso congresso também tem um grupo, né, de solteiros, pessoas ou divorciado, viúva, e isso não compete a mim, eu não vou participar. Mas se esquece que a gente tem uma outra família, a família da fé. Exato. Vou dar um exemplo. Quando eu vim para a igreja, minha família não estava na igreja. E a minha família foi a igreja que me abraçou. Como que a gente pode, cada fase da vida, nos conectar com a comunidade e também com o Senhor? Olha que interessante, né? A Bíblia fala de que, o apóstolo Paulo fala para tudo que fizermos, fazer como para o Senhor, não para os homens. E que tudo seja para a glória de Deus, né? Então, a vida glorificando a Deus, ela não está limitada a esse tipo de família ou aquele tipo de família. Nós temos famílias que elas são compostas por uma pessoa, né? Um irmão ou uma irmã. Nós temos viúvos na nossa comunidade, que os filhos já são casados, então eles não têm gente para compartilhar, para conviver todo dia. E aí aparece ainda mais sentido, mais razão na família da fé, na comunidade, né? Então, cada um pode servir no tempo em que vive. Vou ligar aqui no que eu disse há pouco atrás, né? De você ser referência dessa geração, olhar para a próxima geração e encontrar referências. Então, quando nós olhamos para as pessoas mais velhas para serem referência, eu vou encontrar ali viúvas, vou encontrar pessoas que nunca se casaram e que são bênção na comunidade, porque a bênção não está restrita para quem casa, para quem tem filhos. Né? Ao contrário, né? Deus pode usar a todos, e todos são instrumentos. Por isso ele vai conectando essas gerações de pessoas diferentes, com histórias diferentes, contexto familiar diferentes. Né? A comunidade, a igreja, ela cabe todo mundo que vem para aprender de Jesus e ser transformado, para viver do jeito dele, para a glória dele. Então, a gente vai juntando cada estado civil, cada faixa etária, todos esses têm o seu papel para glorificar a Deus e juntos, como comunidade, nós abençoarmos o mundo onde Deus nos colocou. Amém. Então é para aqueles que estão sozinhos saber que tem uma família. Sem dúvida. Né? Uma família maravilhosa. E eu posso dizer como testemunho, né? Eu no meu começo do meu ministério, né? Sozinho, solteiro ainda, né? E tinha famílias. A família da Mariana, Margarida, Evaristo, sempre chamavam, né? Olha, vem almoçar aqui em casa, né? Eu cuidava de 2 comunidades. Tinha uma outra comunidade, Dona Maria Santana, a mãe da Isenilde, também chamava lá na casa e eu presenciava aquilo, né? As famílias, a oração, o ensino. Então é muito importante. Às vezes o solteiro ou o jovem pode se sentir deslocado, não. Encontre o seu lugar nessa família da fé. E que coisa maravilhosa a gente poder desfrutar da família da fé, buscar exemplos. Eu sempre tive homens e mulheres aqui dentro dessa comunidade que foram exemplos para mim de oração, de pregação do evangelho e de família, e que são referências para mim, que mostraram dentro das escrituras como que eu devo ser um bom filho de Deus, um bom filho da Dona Nívia, um bom esposo e um bom pastor. Então, tudo isso aí, de onde veio? Dessa comunidade da fé, conectada com a palavra de Deus, vivenciando a palavra de Deus. Muitas vezes nós só olhamos para os problemas da igreja. As pessoas, nossa, a igreja tem problemas, né? Nossa, a igreja tem isso e aquilo. E eu falo, olhe para as bênçãos. Há homens e mulheres de Deus nessa comunidade que oram, que evangelizam, que ensinam os seus filhos, que têm o culto doméstico, que pregam o evangelho para os seus filhos, têm sido exemplo para os seus filhos. Não somos perfeitos, né? Mas tem sido exemplo. Eu louvo a Deus por isso, pela bênção da igreja que nos abraça, mesmo quando nossas famílias são imperfeitas. E, para a gente encerrar, então, a nossa conversa, a última pergunta aqui é: como Deus pode agir por meio de famílias imperfeitas? Porque, creio, pastor Vladimir, que a sua família não é perfeita,
como da Mariana, nem do Isaac e nem a minha. Agora, assim, para vocês três aí, tá? Como Deus pode agir por meio de famílias imperfeitas? Eu vou deixar o Isaac responder. Ele é novo, né? Tá recente aí, casado. A gente começa... Onde nós vamos encontrar na Bíblia uma família perfeita? Na Bíblia, até a família de Jesus, né? Até a família de Jesus. Que a gente fala assim, a família de Jesus é a Sagrada Família, né? Como se diz aí no meio cristão. Até eles esqueceram Jesus no templo. Sim. Depois os irmãos de Jesus. Os irmãos rejeitando. Duvidaram dele. Duvidaram de Jesus. Então até a Sagrada Família tinha suas imperfeições, mostrando que não existe família perfeitas, mas famílias que podem ser aperfeiçoadas, abençoadas pelo Senhor, e não existe família tão boa que não possa melhorar. E o Congresso é para isso, não é? Esse é um lema do encontro de casais, não é? Não existe famílias tão... Como que é? Do ECC? Ah, sim. Não existe família perfeita, né? Não existe família tão ruim que não possa ser restaurada e nem relacionamento tão bom que não possa ser melhorado. Né? Isso. E o Congresso é para isso, né? Exatamente. Toda a Bíblia, quando você começa lá em Abraão, o pai da fé, você vai ver que era uma família que teve seus desajustes. E foram grandes. E a gente vive hoje as consequências desse desajuste. Até hoje. Quando você chega em Davi, que é chamado, né, do homem segundo o coração de Deus, você também vai encontrar muitos desajustes familiares, mas foi um homem que se arrependeu. E aí você vai em toda a Escritura, você vai ver erros nas famílias. Então, como que uma família imperfeita pode servir a Deus? Exatamente se arrependendo, confessando, se dedicando, consagrando a Ele, para que Ele nos use, porque a glória não é nossa. E as qualidades não são nossas. Então, não é do pai, não é da mãe, não é dos filhos. Ainda que a gente ressalte muitas qualidades em muitos pais, em muitas mães, né? E a gente espera que isso apareça em muitos filhos também, né? Um risco que a gente corre é de viver numa comunidade onde a preocupação seja apenas moral. Então, o meu filho é muito joia. Ele não sai à noite para gandaiar, chega cedo em casa, e que isso, que aquilo, um padrão moral. O padrão moral não salva ninguém. O que salva é a fé verdadeira, genuína em Jesus Cristo. Né? A fé genuína pode trazer esse padrão, é óbvio, mas só o padrão não resolve a vida de ninguém. Há pouco tempo eu ouvi um testemunho desse, de uma família que disse, olha, nossos filhos tiveram um padrão moral excelente, excelente. Né? Davam mostras de que estava tudo bem. Mas chegou num momento da vida que não estava, a vida espiritual não estava bem, não estava resolvida, mas eles achavam que estava. Por quê? Porque o padrão moral era muito bom. Isso é uma coisa que nós precisamos nos atentar. No meio dos adolescentes, das crianças, dos jovens, né? Dos mais experientes, como eu, ou os mais ainda, né? Já são mais à frente, o padrão moral não salva ninguém. Né? Então a gente não vive se comparando. Nós podemos ser bênção, instrumento de bênção, e Deus age através de famílias imperfeitas quando há arrependimento. Então, o contexto familiar que você vive hoje pode ser transformado para a glória de Deus. A sua família pode ser um instrumento de bênção com as lutas que ela tem. E por isso, sabendo que não existe família perfeita e que nós devemos ser intencionais em tudo isso que nós estamos falando, conosco mesmo, com a nossa família, com a comunidade, eu vejo que o Congresso é uma ferramenta que Deus usa para nos aperfeiçoar. Sim. Então, o Congresso é importante e esse é o convite, o apelo que a gente faz para que diferentes gerações estejam juntos no mesmo lugar e venhamos receber instruções da palavra para que nós sejamos intencionais no nosso relacionamento para com Deus, no nosso relacionamento para com marido e mulher, no nosso relacionamento de pais e filhos, filhos e pais, e o nosso relacionamento com a comunidade. Então, por que nós estamos promovendo um congresso? Para dar suporte, ferramentas às famílias para que possam, já que não somos perfeitos, para que possa melhorar
e as gerações, as próximas gerações, serem mais abençoadas que a nossa geração. Amém. Sejamos assim, Amém. certo? Que nós possamos fazer tudo para a glória do Senhor. Então, chegando ao término do nosso podcast, fica aqui o convite para você fazer a sua inscrição para o congresso, para você participar aqui do 3º Congresso de Família da Igreja Presbiteriana, Conectados pela Palavra. É uma ferramenta que nós queremos oferecer para abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar aí os seus filhos. Então esteja conosco e que você possa, ao término aqui desse podcast, compartilhar, curtir, comentar, para que mais pessoas possam ouvir e aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Então que Deus te abençoe e até o próximo podcast. Deus te abençoe muito. Um abraço.